Muito bem, estamos quase com a missão cumprida na aula de hoje. Muito obrigado por estarem trabalhando junto com a gente nesse desafio, tá bom? O que nós vimos hoje? Nós vimos a apresentação do curso, nós vimos os objetivos, nós vimos as unidades e os conteúdos, vimos como é feita a avaliação, constituímos o grupo de pesquisa, definimos as pesquisas, explicamos as pesquisas, trabalhamos com as folhas de trabalho, 1, 2, 3, 4, vimos os slides. Foi um dia produtivo, ou uma noite produtiva. Bom, agora nós também acabamos de assistir um filme que eu tenho certeza que tem gente que sabe de cor. Todo professor que fala de administração, que fala de Taylorismo, etc., mostra o filme do Charles Chaplin, ele com aqueles movimentos lá que se conhece, outro clássico que ele anda no meio das engrenagens, etc. Por que nós usamos isso? Nós usamos para levantar a bola para uma questão de subjetividades, fenômenos sócio-históricos. Bom, esse filme do Charles Chaplin é de 1930, por aí, mas ele mostra bem as ideias do Taylorismo, e a grande pergunta que nós respondemos no trabalho em equipe feito agora há pouco, o trabalho em grupo, era: por que os trabalhadores se submetiam a isso? E o que as empresas, no papel daquele presidente que nós analisamos, o que eles achavam? A questão da subjetividade é muito séria, porque as pessoas estão tão submersas. Um exemplo clássico: o peixe não sabe que ele está dentro da água até que tiram ele da água, não é? Como nós não sabemos que estamos imersos numa subjetividade, enquanto a gente não sai dessa subjetividade e vê o mundo de fora, tá bom? Que é o que nós temos que fazer no nosso programa. Então, fizemos o trabalho em grupo, vamos pegar os slides, agora vem, como de costume, o fechamento da aula, e nós não vamos falar só os 7 minutos, vamos falar um pouquinho mais, mas vamos procurar arredondar tudo isso que nós vimos na aula de hoje e preparar para as aulas seguintes. Então, os slides na mão, acham lá os slides número 10, que é o título, que chama Subjetividades, Fenômenos Sócio-Históricos, Marcos e Rupturas e Relações Trabalho-Empresa, tá bom? Vamos destrinchar um pouco o que mostra esse slide. Bom, o slide começa com o título Subjetividades Constituintes e Constituídas, tá? Esse termo vem da psicologia e da sociologia, e se a gente prestar atenção na palavra, não é complicado. Subjetividade constituinte é aquilo que constitui a subjetividade. Subjetividade constituídas é aquilo que constituiu a subjetividade. Bom, aqui entre nós, não deixa os acadêmicos ouvirem, é aquela história do ovo da galinha. Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? A subjetividade constrói ou ela é construída? A verdade é que as duas coisas estão juntos, isso chama dialética, tá bom? Muito bem. Acompanhe os slides. Vocês veem que tem os quadradinhos verdes: estratégia, subjetividade, marcos e rupturas, depois estratégia e subjetividade. Tem uma espiral ascendente, e agora vem os quadradinhos azuis: economia e sociedade, empresa e trabalho, fenômenos sócio-históricos, economia e sociedade, empresa e trabalho. Essa espiral é o que nos interessa. O que esse gráfico quer dizer é o seguinte: existe um conjunto de subjetividades e estratégias, constituídas e constituintes, tá bom? Existem na história marcos e rupturas. Isso muda a estratégia, a subjetividade. Do lado direito, as empresas organizam o trabalho em relação à economia e às questões sociais, que essas questões sociais organizam a empresa e o trabalho.
são os fenômenos sócio-históricos. Sócio porque são sociais, ou psicossociais. Históricos porque eles são diferentes conforme a história avança. E geram empresa e trabalho. Se vocês anotarem, é que vocês vão ver que a gente tem aqui uma relação muito forte entre o que acontece na economia e sociedade, na empresa do trabalho, nas estratégias e as subjetividades. É isso que é o bacana do nosso curso, né? Nós vamos ver como essas coisas evoluem, de que maneira a sociedade transforma a economia transforma a sociedade, isso gera subjetividades, que gera estratégias, tal. Esta dinâmica é que nós, da psicologia organizacional e do trabalho, compreendemos e nos tornam profissionais que são capazes de ser críticos. E ser críticos para ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Se a gente conseguir lá pela aula 7 e 8 isso, cumprimos a nossa missão. Nós como professores, vocês como alunos. Muito bem. O que é... Acabei de apertar errado meus slides aqui, deixa eu voltar. Acontece. Muito bem. Observem, então, observem que essas subjetividades produzem mudanças nas relações trabalho e empresa, ou essas questões sócio-históricas. Veja o slide número 12. Quando nós falamos das relações trabalho-empresa, nós temos o miolo, que está aquele desenho lá vermelho, economia e sociedade. E essas relações trabalho-empresa, elas se expressam em 4 grandes blocos. O bloco de salários, benefícios e direitos das pessoas. Metas e critérios de avaliação de desempenho, as estratégias de organização e controle e as formas de segurança e estabilidade do emprego. Sabe qual é o bacana dessa história? Conforme muda a economia e a sociedade, as relações trabalho-empresa afetam os salários e benefícios, afetam as metas e critérios de avaliação de desempenho, afetam as estratégias de organização e controle e a segurança e estabilidade do emprego. O que a gente quer ver, vamos ler isso ao contrário, que salário, benefício e direitos mudam conforme muda a economia e a sociedade. Critérios de avaliação de desempenho muda conforme muda a economia e a sociedade. A estratégia de organização e controles vão mudar conforme muda a economia e a sociedade. A segurança e estabilidade do emprego muda conforme muda a economia e a sociedade. Legal isso, né? Bom, e daí? Quando nós começamos a ver a nossa relação, pegando a ideia do filme do Charles Chaplin, veja no slide número 13, que tem do lado direito, tem uma flecha, que vai de 1910 a 1950. Observe que esses slides número 12 que eu mostrei, salário, benefício, segurança, etc., tem a subjetividade e ideologia, que vai para a estratégia organizacional, que vai para a sociedade, economia, empresa e trabalho. A gente vai ficar no curso inteiro nesse ciclo, tá bom? Muito bem. Existem 2 momentos que, se nosso curso tivesse um ano, nós poderíamos mergulhar em cada um deles, e eu gostaria muito de poder fazer. Mas nós temos que começar de uma data, tá bom? E o alicerce disso tudo aconteceu de 1910 a 1945, que é chamado na história como a Era da Destruição. São as grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Entre 1910 e 1945 tem um período muito interessante, que é de 1920 a 1930, que são chamados os Anos Loucos. Eu recomendo fortemente para vocês assistirem, acho que tem no Netflix, não tenho certeza, dá uma olhada lá, Os Anos Loucos, de Woody Allen. Belíssimo filme que mostra bem esses anos loucos. Neste tempo todo, havia um momento da economia de muita ascensão, de muita festa. Esses anos loucos significa muita festa. E que acabou com
com a Primeira Grande Guerra, ou com a Segunda Grande Guerra, tá bom? Muito bem. Esse contexto do filme do Charlie Chaplin, de por que os trabalhadores se submetiam, por que os dirigentes agiam daquele jeito, porque todo mundo achava certo. Lembra que neste momento não tinha o psicólogo organizacional do trabalho. Ninguém ligava para isso. O filme do Charlie Chaplin mostra bem que o trabalhador não passava de uma engrenagem numa máquina, e essa máquina era acelerada puxando uma alavanca, e não tinha mais nada além disso. Mas isso trouxe o que vocês já viram em outras disciplinas, principalmente quem fez administração, e mesmo nesse curso, quando vocês trabalharam com história da administração, nós temos o Taylorismo e as relações humanas, e o Ford, Fayol, Elton Mayo e Weber, tá bom? Isso é o período da administração científica. Isso gera os tempos, né, os tempos modernos, que chama o Charlie Chaplin. Lembra que o presidente ele valorizava e esperava certas coisas do comportamento dos empregados. E os empregados faziam algumas coisas para garantir o seu emprego. Muito bem. O que caracteriza esse Fordismo? Tá bom? E eu penso que vocês ouçam Fordismo e pensem um pouco no que acontece hoje nas empresas de vocês e o que a gente vê. Muito bem. Primeiro, relação trabalho-empresa. Cada operário realiza apenas uma tarefa simples e não é necessária a qualificação dos trabalhadores. Ora, uma peça de uma máquina, quando ela quebra, você troca a peça da máquina. Como a máquina é formada de um conjunto de peças, quanto mais simples for a peça, mais fácil você consertar uma máquina. Como a empresa é uma máquina que está cheio de peças chamado trabalhador, você troca o trabalhador a hora que você quer. Portanto, quanto mais simples o trabalho dele, melhor. Isso era uma concepção do Fordismo. Não precisava capacitar, você trocava. Para alguém apertar, veja no filme, para quem ficar apertando aquelas porcas ali, tem que saber apertar a porca. Mais nada, tá bom? Muito bem. O Ford, curiosamente, ele foi importante. Ele é famoso por causa do carro Ford, né? mas ele é importante porque ele introduziu inovações técnicas na organização, e ele criou a linha de produção, a produção em massa, dentro de um contexto social de consumo em massa e de consumo social. Tá bom? Entre as guerras, havia aquele salto de consumo, e o próprio, lembra os anos loucos? E também havia uma necessidade de produzir para a guerra. Então, as ideias do Ford de uma linha de produção onde cada um colocava um pedacinho da peça era muito inteligente neste processo. Ele escreveu 2 livros importantes. A Minha Filosofia de Indústria, ele queria dizer de empresa quando ele falou indústria, né? E o livro Minha Vida e Minha Obra, ele tem uma ideologia, ele acreditava nessas coisas, tá bom? O grande livro da época era do Taylor. Esse livro é de 1911, ele era engenheiro e ele escreveu um livro chamado Princípios de Administração Científica. Durante muito tempo, até 1950, por aí, ele era o livro que todos estudavam nas empresas. Como é que era quais eram as ideias do Taylor, tá bom? Primeiro, ele fixava a jornada de trabalho dos operários até num tempo máximo. Quer dizer o seguinte: eu tenho que explorar o máximo o trabalhador, né, até a hora que ele aguenta. Por que tem até a hora que ele aguenta? Repara que se você cansa demais o trabalhador, a partir de um certo ponto ele não vai produzir porque ele está cansado. Portanto, você vai estar pagando o salário para ele quando ele está produzindo menos porque está cansado. Portanto, eu tenho que deixar ele parar de trabalhar na hora que ele fica cansado. Era isso, né? Que era explorar ao máximo dentro de um limite que permitia que eu explorasse o máximo.
Não é porque eles eram, olha, vamos cuidar dos trabalhadores. Se eles se cansavam ou nem cansavam, não importa. Só para esclarecer, a jornada de trabalho era coisa de 14 a 16 horas por dia e tinha folga nos domingos, porque isso era religioso, tá bom? Muito bem. Outra coisa importante era o seguinte: você não deixava o controle nas mãos dos trabalhadores. Tem uma frase clássica do Ford, que ele contrata 2 braços, lamentavelmente vinha junto uma cabeça. Pensar atrapalhava a produção. Portanto, havia gente que planejava e gente que executava. Eu precisava reduzir ao máximo o tempo ocioso. Lembra do filme do Charlie Chaplin, que ele está lá fumando no banheiro e o presidente lá fala, volta para trabalhar, né? E o processo fica centralizado nas decisões da gerência. Voltamos ao filme do Charlie Chaplin, quando tinha que aumentar a produção, o presidente mandava, o capataz que puxava a alavanca, aumentava a velocidade da linha de montagem. E quando é que a gente sabe que é esse limite? As gerências definiam os tempos e os métodos. Muito bem. Daí aparece outro cara que eu poderia brincar com os termos, dizendo que o Taylor era indústria, o Fayol era administração. O Fayol, ele também era engenheiro, ele escreveu um livro de administração industrial e geral. Todo mundo que fez o primeiro ano de administração ouviu uma coisa chamada POCCC. Isso vem lá do Fayol. O que era esse POCCC? Prever, organizar, comandar, controlar, coordenar. Isso era administração, segundo o Fayol. Muito bem. E segundo alguns livros que estão por aí ainda hoje. Não é verdade? Estamos falando então de 1900 e qualquer coisa. O que o Fayol dizia? Que tinha que ter obediência e assiduidade. Que as pessoas deviam receber ordem apenas de um chefe. E havia um só chefe para um conjunto de operações com o mesmo objetivo. Olha o organograma da sua empresa. Vocês vão ver que é um conjunto de quadradinhos unidos por flechinhas, onde todo mundo sabe que tem que obedecer a flechinha que está, o quadradinho que está acima dele, e ele manda, se ele for chefe, no quadradinho que está embaixo dele. E cada chefe manda num conjunto de operações. Planejamento, recursos humanos, finanças, e assim vai descendo, tá bom? Muito bem. Agora vem um cara que ele entra aqui meio de contrabando, porque ele é um cientista importantíssimo. Ele se chama Max Weber, pai da burocracia. Sabe os quadradinhos? Não importa a pessoa que esteja dentro do quadradinho. Importa o que está escrito que aquele quadradinho, ou quem ocupa aquele quadradinho, tem que fazer. O chefe fala, olha, não sou eu que estou te demitindo, é o meu cargo. Não é verdade? Então, há uma impessoalização. Tá? Então, a formalidade, a impessoalidade é o Weber. O Weber, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Ele dizia que enriquecer é sinal, ser rico é sinal de que Deus gosta de você e que você está atendendo Deus. Olha, Weber é mais que isso, tá? Eu tô aqui exagerando nas coisas. Mas o que interessa no Weber para nós, na psicologia organizacional e do trabalho, é que ele defendia que havia formalidade, né? Cargos e salários, por exemplo, cargos e funções, né? Diz o que aquele quadradinho faz e eu atribuo um salário, e isso é formal. É impessoal, tá? Assim como no Taylor, você substituir uma engrenagem normalmente, né, uma pessoa trabalhando igual tu troca uma engrenagem, aqui eu troco o quadradinho ao invés da máquina, ou alguém dentro do quadradinho. Tem que ter eficiência e hierarquia. Manda quem pode, obedece a quem tem juízo. Lembra disso, não é? E eficiência, quem é aquele que obedece mais. Existem normas morais e culto ao trabalho. Né? Só o trabalho liberta. Um
político nosso falou isso outro dia. Sabe onde tinha isso aí? Na entrada dos campos de concentração. Weber. Muito bem. Então, frugalidade e aplicação dos lucros na própria empresa. Centralização do poder e autoritarismo. E agora vem uma coisa importantíssima: respeito absoluto e sem crítica às normas. Veja, é claro que tem que ter norma, tem que ter regras. Agora, quando se prega o respeito absoluto, significa não critique. O que o nosso programa, nossa disciplina quer fazer é que a gente aprenda a criticar, né? Imposição da vontade dos detentores do poder da empresa. Eles sabem, eles mandam. Esse conjunto todo era aceito neste período que nós estamos analisando. As subjetividades do Fordismo, né? Atenção, no meu tempo lá de ginásio, de científico, o professor falava: olha, vai cair na prova. Olha, vocês vão usar isso no trabalho de avaliação individual, tá bom? Qual era a subjetividade do Fordismo? Ignora as necessidades do trabalhador. Entende o ser humano como engrenagem de uma máquina, estimula a passividade e considera o trabalhador como mercadoria desinformada. Opa, olha essa palavra, mercadoria. Ele é uma mercadoria desinformada. Mercadoria, o que é? Ele é um recurso. Recursos humanos, lembra? Ele é um recurso, ele é utilizado da mesma maneira que eu uso prego para fazer um móvel, madeira e trabalhador. Tá bom? Tudo isso andava tudo bonitinho quando, em 1932, numa fábrica lá em Chicago, numa cidade lá chamada Hawthorne, ela é um distrito, né, de Hawthorne, um careta chamado Elton Mayo, ele fez uma experiência porque a fábrica não estava conseguindo dar conta em produzir a quantidade de relés que iam em telefones. Tá? Muito bem. Então fizeram uma pesquisa para ver tudo que eles faziam com o Taylor não estava dando certo. Fizeram uma pesquisa que fizeram o seguinte, né? Separaram um conjunto de operárias e aumentaram a luminosidade de onde elas estavam trabalhando. O que aconteceu? Vejam no slide número 23, tem um gráfico, tá bom? O que aconteceu é que, aumentando a luminosidade, segundo explicava a Taylor e explicava o Ford nos trabalhos dele, né, aumentou a produtividade. Claro, aumentou a luz, o operário trabalha melhor. Depois reduziram o número de horas de trabalho. Lembra aquela história de ir até a curva? Tem a curva de fadiga. A partir de um certo ponto, as pessoas não estão produzindo como produziam quando estava cansada. Se eu reduzo a carga de trabalho, elas vão produzir mais. Tudo certo, segundo o Taylor, e a obediência, segundo o Fayol, e estava tudo bem, não é verdade? Muito bem. Daí fizeram o intervalo, inventaram o horário de recreio, né? Que também está certo. Em determinado momento, a produtividade vai cair porque as pessoas estão cansadas, se descansa um pouco, a produtividade vai aumentar. Daí serviram um lanche, inventaram o coffee break. Serviram um lanche naquele intervalo. A produtividade de novo aumentou. Repara que essas operárias não eram todas da fábrica, era um conjunto que estava lá e tinha o pessoal, o time lá do Elton Mayo estudando o que estava acontecendo. Daí é que veio a surpresa. Sabe o que eles fizeram? Cortaram tudo. Tiraram o lanche, tiraram o intervalo de trabalho, voltou a trabalhar naquele número de horas anteriores, reduziram a luz para aquilo que estava antes e o que aconteceu? Uma vez eu perguntei isso para uma reunião de diretores, o presidente lá meio esperto falou: olha, o senhor está querendo dizer que caiu, mas eu acho que caiu, mas o senhor não quer que eu fale isso não, né? É isso mesmo, a produtividade aumentou. Isto provocou, né, um balanço nas teorias do Taylor, que dizia que a produtividade devia cair. Né? Agora, por que aumentou? Isto é uma questão
muito importante, que foi desenvolvido pelo Elton Mayo, e ele criou a Escola de Relações Humanas, tá? Que era o quê? Quais eram as subjetividades da Escola de Relações Humanas? Tá? Com aquele aprendizado, ele aprendeu que as pessoas eram importantes, mas eram importantes quando elas eram seduzidas. Na verdade, a Escola de Relações Humanas do Trabalho era uma escola paternalista, porque dizia: o que eu te dou é um privilégio, não é um direito seu. Eu tiro a hora que eu quiser. Tá bom? Atenção para o trabalho de avaliação da aula 8. Vai cair na prova. Subjetividade das relações humanas. O trabalhador é incentivado também por aspectos psicossociais. Isso está no slide 25. Tá bom? Psicossociais que tem a ver com o sócio e o psíquico. Tá bom? Ele é incentivado também por isso. Não é só por isso. Tá bom? Se eu informo o trabalhador sobre as decisões que afetam o trabalho, eu reduzo o conflito. Oh, que bom! Portanto, facilito o controle. Tá bom? Uma organização é um conjunto de grupos e subgrupos formais e informais que devem ser compreendidos para quê? Para serem controlados. Então, repara que nesta subjetividade eu estou, vamos dizer, lubrificando as engrenagens. Muita coisa aconteceu depois disso. Com isso, nós terminamos a aula de hoje. E não percam a próxima aula, quando nós vamos falar onde realmente surgiu psicologia organizacional e do trabalho. Lá pelos anos 50 surgiram as primeiras ideias da psicologia organizacional e do trabalho, isso no pós-guerra. Não percam, e é por isso que o pessoal da pesquisa vai pesquisar sobre a Era de Ouro, que começou nos anos 50. Nós terminamos a aula de hoje. Espero que a gente tenha conseguido trabalhar mesmo com esses limites da aula à distância, mas a gente vai ganhar essa briga, tá bom? Até a próxima aula, faça uma boa pesquisa. Claro que continuamos as ordens aqui para vocês mandarem perguntas por WhatsApp, escreverem, dúvidas sobre o trabalho da pesquisa, podem fazer para nós, para a semana que vem, vocês terem um trabalho bonito. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, até a próxima.